Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos nesse intervalo aqui e eu queria trazer uma visão muito interessante, principalmente sobre os bastidores dos contratos sociais. O que é um contrato social, Marcos? Na hora que você vai abrir uma empresa, seja ela qual for, você precisa desenvolver um contrato social daquele negócio. O que é um contrato social? São termos e garantias aonde tudo que foi estipulado para a abertura do seu negócio, independente se você fez para você mesmo ou com um terceiro, com um sócio, estejam firmados ali. Quais são as possibilidades, quais são as garantias, quais são as movimentações, as necessidades, da onde aquele patrimônio veio, aonde tudo vai ser estabelecido e guardado, tudo isso sincronizado dentro da necessidade e da adaptabilidade do dia a dia, porque não existe um contrato social que resiste ao tempo. Então, todas as alterações, o crescimento da empresa, a abertura de filiais, tudo isso vai trazendo algumas modificações. Mas nós temos brasileiros, empresários, que olham para esse documento e falam assim, eu quero o mais simples possível. Tenho clientes com contratos sociais, com uma lauda, duas laudas, e esse contrato social, ele está até desatualizado do valor monetário, porque quando ele abriu a empresa, o capital social estava em outra moeda. Então você imagina, essa pequena vacilação, esse descuido, na hora que existe problemas patrimoniais, seja em virtude de ataque nesse patrimônio, seja em virtude de bloqueios desses valores, dessas cotas, dessa empresa, do patrimônio que está dentro dela, você começa a atrair, então, suspeitas e divergências. Você imagina, então, uma empresa que tenha ali no meio do caminho adquirido um galpão, muito normal isso acontecer, adquiriu o ponto, né? Comprou ele parcelado, financiado, só que ela tem um capital social de 50 mil reais, você não pagaria nem o começo do ponto. Só isso já estaria em desacordo e em desequilíbrio. É um indício de fraude, é uma suspeita de fraude, porque o documento não está sincronizado com as cotas sociais. Ah, Marcos, mas ninguém vê isso. No dia a dia, isso não tem importância. É muito simples, é só não acontecer nada de errado com você, que você não vai precisar desse tipo de atualização. Pelo contrário, ter uma empresa com capital social baixo é até um pouco mais discreto. A questão é que, na medida com que você vai atualizando o seu negócio, ele vai trazendo novas necessidades, vai trazendo novos desafios. Isso pode ser a incorporação de novos sócios, abertura de novos negócios, aumento do ramo de atividade. Você pode ter uma intercorrência no meio do caminho, que é vender uma participação societária, ser absorvido, ter ali parte do seu ativo remanejado. Mudou-se o plano, mudou a estratégia, o empresário ele vai ter essa dinamicidade, né, para poder corrigir a sua rota. E aí, nessas correções de rota, o contrato não é atualizado ao pé e à altura, ou seja, ele sempre é um documento defasado. Inclusive, tem até uma regrinha, né, falando que existe uma baixa da empresa se você não mexer no seu contrato social e não fizer nenhum tipo de alteração em 10 anos. Há algum tempo atrás, a junta comercial começou a operacionalizar a baixa, vamos falar assim, de ofício dessas empresas, o que gerou um tumulto para várias pessoas, foi interrompido, mas só para a gente perceber o descuido em cima dessa área. O contador ele até cobra uma taxa para abertura da empresa, haja vista que, se vocês não sabem, ele deveria ser assinado por um advogado. Mas o que acontece é que nessa tentativa de simplificação, né, onde ele vai te perguntar qual o valor do capital, o objeto da empresa e principalmente o nome do seu negócio, tirando essas três grandes informações que todo contrato social, por mais básico que seja, ele tenha, você, com certeza, não consegue hoje traduzir essas intercorrências a depois. Como que são intercorrências, Marcos? Olha, numa sucessão, quando você abre uma empresa, você nem filho tinha. 20, 30 anos depois, você tem um sucessor trabalhando com você dentro do seu negócio. E aí, numa ausência sua, aquela empresa, né, que imagina que se você tem um cenário de 3, 4 irmãos, um filho foi estudar medicina, não gostava do negócio, o outro quis ser do lar, não se envolveu na operação, e tem um ali que pegou firme com você desde o começo. Num momento de desfazer o patrimônio, se você não reequilibrar isso durante a vida, ou fazer um planejamento desse patrimônio, aquele filho que trabalhou com você a vida toda, ele vai ter uma participação igual àquela filha que foi estudar medicina e nunca mais voltou. É justo? Será que a pessoa que estava trabalhando ali todos os dias, será que ela vê isso como justo? Será que você também se sente uma pessoa justa fazendo isso? A questão é, esse problema sempre tem mais um pouquinho de tempo para a gente lidar. E acaba que você nunca fala sobre esse tema. Esse tema ele vira uma preocupação, mas ele não é latente, não é uma dor que grita. E aí você tem tanto um contrato desatualizado, que pode gerar brechas para um monte de problemas, principalmente se você estiver tentando usar a blindagem do contrato social para que você não responda com seus bens particulares.
principalmente se você estiver usando o seu contrato social, para que aquela massa patrimonial que você, inclusive, fez uma holding lá para o seu contador lá atrás, que ela não seja descaracterizada, que não exista simplesmente um envolvimento e até uma piora da sua condição num processo, traduzindo que tudo que você fez, na verdade, foi uma grande fraude. E aí você, que antes tinha apenas um problema civil, agora vai ter um problema criminal. Imagine todas essas situações somadas a um universo de probabilidades estando morando no Brasil, que é o país das intercorrências. Então, o que eu venho trazer aqui e alertá-los é que a assessoria jurídica, ela é mais do que uma consultoria, uma indicação. Ela é olhar para essas necessidades e trazer para o empresário uma tranquilidade que aquilo que ele está fazendo, além de estar no caminho correto, ele consegue usufruir de todas as ferramentas ao qual foi lhe prometido, inclusive em uma crise. Então você imagina uma empresa tendo uma crise financeira, ela vai ter problema trabalhista, tributário, com fornecedores, e se ela não tem um contrato social bem desenhado, isso tudo vai refletir em penhora do patrimônio particular, vai invadir e desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa. Tudo aquilo que ele, inclusive, foi fazendo um planejamento ali meio rústico com o contador, também vai acabar vindo a ser algo não efetivo. Por quê? Não porque o que o contador fez está errado, e sim porque a ótica do advogado é a proteção contra o problema. Quando dá o problema, o contador falou assim, não, mas o que eu podia ter feito eu fiz, a holding está aberta, a estrutura está pronta, era isso que poderia ter sido feito. Agora, venhamos e convenhamos, quando a gente entra dentro do detalhe, entra dentro do pormenor do seu negócio e consegue reestruturar o seu negócio, reestruturar a sua empresa, reestruturar o seu patrimônio, nós temos aqui então uma conversa de bastidores. Não porque o que eu estou trazendo aqui é algo impossível de você pesquisar ou de entender, mas sim porque o que eu tenho aqui para trazer para você é um mix de centenas de cases de clientes nossos que passaram por várias dificuldades e hoje eu tenho um substrato ali, um suco, aquele concentrado de tudo que deu certo. E você leva essa experiência de quase 15 anos de atuação justamente trazendo o melhor, as melhores práticas e a melhor construção de cenários para que você realmente alcance a proteção que o contrato oferece, a segurança que o contrato oferece e principalmente a tranquilidade que ele deveria te proporcionar. Então, se você gostou desse tema, inscreva aqui já no nosso canal e se você quer saber mais um pouquinho como é que funciona isso, você também tem a possibilidade aqui de clicar no nosso WhatsApp, né, e fazer uma consulta sobre qual é o estado desse seu patrimônio, como que a gente pode interferir para que ele melhore e fique cada vez mais estruturado frente a novas dificuldades, frente a reformas tributárias, frente a reformas legislativas e principalmente traduzindo a realidade de toda aquela movimentação desde a abertura do seu negócio até hoje. Muito obrigado.